Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Por mais uma manhã, mais um dia que o Senhor nos concedeu para a honra, e glória e louvor do nome do nosso Senhor Jesus, né? Estamos aqui nessa manhã de hoje para nos alimentar e nos fortalecer da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade que Ele está nos dando, né? Todas as manhãs, todos os dias. Por isso, vamos, né, aproveitar, vamos agradecer a esse Deus por esse dia de hoje, por essa manhã tão linda, tão especial, tão maravilhosa que o Senhor preparou para a minha vida e para a tua vida, né? Como o nosso Deus é maravilhoso, como o nosso Deus, Ele é tremendo, né? Ele preparou um dia lindo, especial para cada um de nós. Saiba que Deus preparou esse dia, foi Deus, né? Aleluia, que permitiu você se levantar da sua cama e estar de pé hoje, amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Querido Deus, nessa manhã de hoje, Paizinho, nos colocamos aqui, Pai, diante do Senhor, da Tua graça e do Teu poder, para Te agradecer, Senhor, por essa manhã, por esse dia de hoje que o Senhor nos concedeu, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, Pai. Muito obrigada, Deus, porque aqui estamos diante de Ti, porque precisamos, necessitamos do Senhor, Pai. Assim como o ar que respiramos, Pai, é a nossa necessidade em Ti, Jesus. Fica conosco e nos ajuda, Senhor, a vencer todos os dias, Pai. Porque assim, Pai, como o Senhor venceu o mundo, Pai, nós também, Pai, iremos vencer, porque o Senhor está nos ajudando, está nos fortalecendo a cada dia, a cada manhã, Pai, para que nós possamos vencer também, Senhor. Fica conosco, Pai, porque nós já somos mais que vencedores em Ti, Senhor. Muito obrigada, meu Pai, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito até aqui, Pai, o Senhor tem nos ajudado. Em nome do Teu Filho amado Jesus, obrigada, Deus. Fica conosco e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palavra de hoje, livro de Números, capítulo 14. Para a gente caminhar aqui na palavra de Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos fez o Senhor, e por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltássemos para o Egito? E disseram uns aos outros: Levantemos um capitão e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jafone, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssima boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nula dará, terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos, e não temamos o povo desta terra, porquanto como pão os poderemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temas. Apesar disto, toda a congregação disse que os apedrejaria. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o destruirei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que palavra poderosa, né? Palavra tremenda. Essa palavra aqui, né, após, né, o povo nesse tempo aqui estava, né, acampado no deserto de Paracades, né? E dali Deus falou com Moisés, né, que enviasse, né, os 12 espias para espiar a terra, né, a terra de Canaã. E
Moisés enviou, os espias para espiar a terra, para poder ter informação de como era aquela terra que eles iam possuir, que eles iam entrar, a terra da promessa, a terra que Deus havia prometido, dar ao seu povo. Aleluia, glória a Deus. Mas quando os espias foram, oh, aleluia, quando o povo foi, quando os 12 foram espiar a terra, 12 espias foram um de cada tribo, então foram 12, foram espiar a terra, eles trouxeram o relato. E o relato que eles trouxeram, da terra, de Canaã, a terra da promessa, era um relato, que não agradou o povo. Era um relato a qual, esses 12 homens, 10 dentro deles, trouxeram um relato completamente diferente daquilo, que Josué e Caleb entendeu da promessa de Deus, porque aquela terra eles viram gigantes, aquela terra eles viram, cidades fortificadas, aquela terra, eles viram como terra, que devora os seus moradores. E por conta desse relato, o povo aqui se desesperou. Por conta desse relato que esses 10 inflamou o povo, esses 10 por conta desse relato, o povo começou a murmurar. E o povo chorou a noite toda, E ali o povo desejou voltar para o Egito. O povo desejou voltar para o Egito. Ali o povo começou a murmurar contra Moisés, contra Arão, dizendo, que seria melhor eles terem morrido na terra do Egito ou mesmo morrer naquele deserto. E dali o povo começou a murmuração e o desejo de querer voltar para o Egito. E hoje essa palavra é para a minha vida e para a tua vida, porque muitas das vezes, as lutas vão sobreviver à nossa vida, as adversidades vão crescer, as lutas a cada dia vai aumentar, mas nós não podemos retroceder, nós não podemos voltar para trás, nós temos que avançar. Esse povo aqui, em vez de querer lutar pela terra que era sua, em vez de querer avançar, o povo quis retroceder, o povo quis voltar para o deserto, para o local de escravidão, para o local onde eles já haviam sofrido 450 anos, no local ao qual eles viviam, em calamidade. E Deus tirou eles daquele lugar com mão forte, com o braço estendido. Eles viram tantos prodígios e maravilhas naquele Egito, aquilo que o Senhor, tinha feito. E eles duvidaram da promessa de Deus, duvidaram que Deus entregaria a terra, aleluia, na mão deles, só porque eles viram, gigantes naquela terra, só porque as cidades eram fortificadas. Acaso alguma coisa demais, demasiadamente demais para Deus? Acaso alguma coisa difícil para Deus? Não há. Não existe nada difícil para Deus que Deus não possa fazer e que Deus não possa resolver. Então hoje essa palavra é para nós ter um entendimento, na minha vida e na tua vida sobrevirão lutas, difíceis aos nossos olhos, vai ser impossível, que nem era aqui para eles, era impossível eles possuírem essa terra, mas era para eles confiar no Senhor, que nem Moisés, que nem Josué e Caleb, que nem Josué e Caleb disse o que? Caleb disse aqui, aleluia, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Quem fez a promessa foi Deus. Quem fez a promessa é fiel, garante. Então, para mim, para você ter um entendimento, por mais difícil que esteja a minha vida, a tua vida, as lutas, as adversidades, quem fez a promessa na minha vida e na tua vida foi o Senhor. E Ele garante. Se Ele nos prometeu algo, Ele vai entregar nas nossas mãos. Por mais difícil que nós estejamos passando, por mais luta que nós estejamos enfrentando, por mais adversidade que nós estamos passando, para receber a nossa promessa, para receber a vitória vai vir para as tuas mãos, a promessa vai vir. E por conta disso daqui, por conta que o povo murmurou, por conta que o povo, não creram em Deus, eles pagaram um alto preço, eles pereceram no deserto. Por conta dessa noite, por conta desse dia, aqui Deus decretou a sentença para eles, que eles iam morrer no deserto, eles iam passar 40 anos. Entendeu? Ele estava a um passo da terra prometida. Olha só como a murmuração, como a incredulidade
nos faz perder as promessas e as bênçãos do Senhor na nossa vida. Né? Aqui era um espírito de incredulidade que inflamou toda a congregação, inflamou todo o povo. Aqueles 10 homens com o seu relato de incrédulos, sem crer naquele que prometeu, inflamou toda uma congregação, todo um povo, e todo o povo pereceu. Que o Senhor disse, né, que eles iam passar, né, 40 anos, como foi 40 dias no deserto, cada um dia, né, representaria um ano, até todos perecerem. E os filhos, né, deles, que eles disseram que iam ser por presa, eram esses que iam entrar na terra prometida, né? Os filhos deles que eles disseram que levaram ali para aquela cidade para serem por preso, né? Eram esses que iam entrar. E eles pereceram. E toda a geração que saiu do Egito, da escravidão, pereceu no deserto, não entrou na terra prometida. Só entrou 2, Josué e Caleb, porque eles creram na promessa. Eles se posicionaram na sua fé, eles defenderam a sua fé em Deus, eles creram no nome do Senhor, no nome do Deus do impossível, e por conta disso somente eles 2 entrou. Todo o resto, né, foram, né, os filhos. A nova geração foi que entrou, mas a antiga geração que saiu do Egito não entrou, pereceu no deserto. Então hoje muitas pessoas dizem que quem tem promessa não morre, morre. O deserto está cheio de cadáver aqui, de pessoas que tinham promessa e morreram no deserto porque não creram, porque duvidaram, porque deixaram a incredulidade entrar no coração, a murmuração entrar no coração. Então não desfrutaram, não entraram no descanso do Senhor, não desfrutaram da promessa da terra que manava leite e mel para eles, né? Eles vão lá e espiam a terra e dizem: a terra é tudo isso mesmo, mas porém é uma terra, né, de moradores que devoram os seus, né, os seus moradores. É uma terra de gigantes, né? Eles ficaram assombrados, eles ficaram com medo, mas não é para mim e para você ter medo não, porque quem fez a promessa garante. Se o Senhor te prometeu, Ele garante. A promessa é dele, Ele tem poder para fazer. Então hoje é uma palavra de despertamento para a minha vida e para a tua vida. Se muitas das vezes, né, por conta das lutas, das adversidades, a gente muitas das vezes tenta parar. Muitas das vezes a gente quer desistir, quer retroceder, não quer avançar. Mas Deus hoje me trouxe aqui para te dizer: se levanta, se posiciona, se encoraja, mulher. Não desista, não. O Senhor está contigo, você não está sozinha, não. Deus garante, quem fez a promessa é fiel. Acaso, né, aleluia, Ele vai falar e Ele não vai cumprir? Acaso Ele vai retroceder naquilo que Ele falou? Não, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele falou, não. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. É só você permanecer crendo, fiel a Ele, que Ele vai cumprir a palavra na tua vida. Então hoje é uma manhã qual para a gente ter esse entendimento, né, do que o Senhor está falando conosco. Não se apavore diante das adversidades, diante das lutas não que sobrevier à nossa vida. Não se apavore. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Se você vive por fé, então você vai permanecer, mesmo que diante de você tudo está dizendo não. Mesmo que diante de você tudo está dizendo não, você vai continuar crendo, você vai dizer: eu creio, porque o Deus que eu sirvo me prometeu e Ele é fiel para cumprir. E Ele é poderoso e só Ele pode todas as coisas. Amém? Essa é uma palavra de despertamento, de fé para a nossa vida, para que nós não venhamos parar à beira do caminho, para que nós não venhamos diante das lutas, das adversidades, desistir. Não, nós não somos dos que retrocedem. Nós precisamos avançar. O apóstolo Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão. É preciso esquecer o passado, é preciso esquecer o Egito e seguir em frente, né, para aquilo que Deus nos prometeu, para aquilo que está proposto para cada um de nós. Aleluia, né? Esquece o Egito. O Egito hoje na minha vida e na tua vida representa o mundo. Você quer voltar para o mundo? Você quer voltar para o lugar de onde Deus já te tirou? Não. Porque aquele que retrocede, né? A palavra diz lá em 2 Pedro 2:22, né? Que é como o cão volta ao vômito. É como a porca lavada, né? Volta a revolver-se na lama. É desse jeito. Aquele que já conheceu, que já foi limpo e
quer retroceder e volta para trás. É dessa forma. É que nem um cão volta ao vômito, que nem a porca lavada volta a revolver-se novamente no lamaçal. Então não queira retroceder, que será desse jeito, né? A palavra também diz, né, que o último estado, né, se torna a ser pior do que o primeiro. Então que no nome do Senhor Jesus não queira retroceder. Queira avançar para aquilo que o Senhor tem na tua vida. Queira avançar para as coisas que diante de nós estamos preparadas aí para mim e para você. É só precisar lutar, se esforçar. A palavra do Senhor já nos diz, aleluia, que o céu é tomada à força. É para aquele que se esforça, é para aquele que quer avançar. Então não desiste, não pare na beira do caminho diante das lutas, das adversidades. Não, não, não. Avance, prossiga, não desista. Deus é contigo. Quem fez a promessa é fiel. Ele é verdadeiro, ele cumpre. Então hoje na minha vida e na tua vida é uma palavra de fé, de encorajamento, para nós não venhamos a parar, a desistir na beira do caminho. Amém? Em nome do Senhor Jesus, fica com o Senhor Jesus nessa manhã de hoje, que Ele vos abençoe e vos dê uma tarde e um dia abençoado. Amém? Deus abençoe cada um de vocês.